nunca nenhum PDM dizia eram os dinheiros que estava a envolver, a quem é que estava a dar fortunas e a quem não estava a dar. Até 1965, a nossa legislação previa que quando fosse realizada uma obra pública ou o Estado pedisse fazer um loteamento público para fazer expandir a cidade, para fazer criar um novo bairro, eram apresentadas as contas de quanto é que valia cada terreno em função do seu uso agrícola que estava a ter ao momento, quem eram os proprietários, quanto é que se devia indemnizar o proprietário por perder os terrenos agrícolas. Os terrenos agrícolas, onde foi construído o Instituto Superior Técnico e a Alameda Afonso Henriques, foram pagos a preço do olival. Ou seja, era um peso muito grande na economia. Agora, mas hoje em dia já não seria o preço do olival. Um olival seria 4 mil euros por hectare. Com a legislação atual, aqueles terrenos seriam expropriados, aquelas condições seriam expropriados a 5 milhões de euros por hectare. Mesmo que estivessem só com umas oliveiras ou nada. Agora, até 65 fazia-se assim, e de facto todas as expropriações, quando havia as expropriações eram feitas nos melhores terrenos com qualidade biofísica para a expansão da cidade, e de facto a cidade ia crescendo por bairros. A partir de 65 foi crescendo por urbanizações que até traem a origem agrícola dos loteamentos com os nomes de urbanização, Quinta de não sei quantos, urbanização Casal de não sei quantos, foi o que passámos a ter após 65. Eu costumo dizer que 65 foi o ano em que o urbanismo morreu em Portugal. A partir de 65, com os planos de ordenamento do território, os planos de ordenamento do território passaram a ser simplesmente instrumentos de redistribuição da riqueza. Decidir quem vai enriquecer no dado município e quem é que não vai enriquecer por via de receber alvarás de loteamentos. Porque é importante ser dito que a partir de um terreno, e isto agravou-se com o êxodo rural dos campos para as cidades, e agravou-se ainda mais com a descida das taxas de juros de 85 em diante. Mas o que nós tivemos com os PDMs e com a atribuição dos alvarás é quase tão absurdo como imaginarmos que em Portugal nós descobrimos petróleo assim no mar. Descobrimos petróleo no mar. Como? No Biaco, por exemplo. Mas depois subia-se o petróleo assim no alto mar e o Estado português decidia-se a conceder alvarás de concessão petrolífera. Havia todo um argumentário jurídico, mas também havia uma proliferação de instrumentos jurídicos tremendos e em todo o processo decisório nunca se dizia qual era o valor do petróleo lá embaixo. Nunca, em momento nenhum. Nunca. Também nunca se dizia quais teriam de ser os encargos de quem ia explorar em caso de tramos petrolíferos, nem nada. Não. Os alvarás discutiam tudo, menos quem estava a ganhar. Isto, a certa altura, faz lembrar aqueles textos cabalísticos. Como sabem, os judeus não podem pronunciar o verdadeiro nome de Deus. Não têm de usar perífrases. Nas discussões da revisão de PDM, nós temos exatamente o mesmo. Nas revisões de PDM, há uma revisão de PDM, um projeto de suspensão total parcial do PDM. Vão lá os promotores chorar lágrimas, dizendo que desde pequenos sonhavam com o desenvolvimento da sua terra. Outros, recordo-me em Coimbra estar a discutir com um fulano que queria urbanizar a sua quinta, dizendo que desde pequeno sonhava com o desenvolvimento da sua terra. Lá é a sua urbanização com blocos de 10 andares. E dizia que nunca lá tinha visto sobreiros, portanto não havia nenhum problema ecológico. Eu, caso calhava, na altura estava a fazer uma cartografia no município, e disse: o seu problema não é ecológico, é oftalmológico. Mas de qualquer das formas. Como é que se resolve o problema da iniquidade? Mas agora vamos à questão, exatamente. Mas os PDMs são completamente cegos disso e era muito interessante que agora, com a lei dos solos, fosse cada revisão do PDM obrigatoriamente discriminasse quem são os proprietários dos terrenos, que valor é que eles tinham até a promulgação do PDM e que valor vão passar a ter. E que, face a esses dados, até a equação não fosse utilizada pelos fins que estão a ser utilizados agora, que é garantir na prática que os proprietários ficam com essas mais-valias urbanísticas, que é esta valorização, mas para adquirir que ninguém vê o valor do seu património alterado pelo seguinte método: quem viu os seus terrenos afetados por mais-valias urbanísticas, quem os seus terrenos, aqueles terrenos que foram afetados por mais-valias urbanísticas, as mais-valias que são retidas à partida pelo Estado, e aqueles indivíduos cujo terreno foi, por exemplo, um terreno agrícola e passar a Reserva Ecológica Nacional, são ressarcidos porque perderam a capacidade de cultivo. Agora, o que nós não podemos ter é todos os proprietários acharem que no dia em que o seu terreno deixar de ser um terreno inculto ou um terreno agrícola, passar a ser urbanizável, vai passar a valer 1 milhão de euros, 2 milhões, 3 milhões de euros ou mais, dependendo das localizações, e achar que vai ter direito a esse dinheiro a bem ou a mal. A bem é, de facto,
obtendo o alvará e revendendo a um construtor. A mal, que é quando o Estado em tribunal e obrigando o Estado a dar uma indemnização. Agora, sim, porque neste momento, este é um problema que nós temos com o Código de Expropriações. Isso leva-nos à questão do Código de Expropriações. Nós temos um Código de Expropriações completamente absurdo, que já nos fez muito mal enquanto coletivo, porque fez o Estado com dívidas enormes para expropriar terrenos, como também vai nos fazer muito mal à medida que os promotores imobiliários, que já não como o banco imobiliário reventou, já não conseguem vender para o mercado privado da construção os seus terrenos a preços estratosféricos, vão obrigar que o Estado os compre. O nosso Código de Expropriações concede aos proprietários uma indemnização em função, em certa medida, do valor esperado desses terrenos, seja por um alvará de loteamento que receberam e que poderiam eventualmente vir a levar a cabo edificando, seja porque ainda não receberam esse alvará de loteamento, mas num raio, uns X metros à volta, há quem tenha recebido. Então, nós temos este Código de Expropriação, e não um Código de Expropriação civilizado, diria, que o proprietário é indemnizado em função do uso efetivo que deu ao terreno nos últimos 10 anos. Nós temos casos como a Vila, temos casos como a Moita e temos tantos outros casos, como por exemplo, determinando que os custos de construção da autoestrada do Estoril, os custos de construção fossem inferiores ao custo de expropriação dos terrenos, que já vêm incultos há muito tempo. A CAEL foi mais caro expropriar os terrenos do que construir e por aí fora. Sempre que o Estado quer fazer uma obra pública, gasta mais dinheiro na expropriação dos terrenos, porque já se tem um alvará, tem a expectativa de receber, do que pelo valor agrícola. E isto vai afetar-nos muito, por exemplo, por obras públicas. Veja-se o que aconteceu com o TGV. Havia um terreno em Manvila, que era um espaço não edificante e para ser um canal ferroviário. Por actos que ainda se estão a apurar em tribunal, alguém concedeu um alvará de loteamento. Resultado, o proprietário do terreno agora exige já não meia dúzia de patacas, que valia supostamente um terreno não edificante, mas milhões de euros por hectare. Isto começa... Bom, ótimo. Então agora faltam muitos mais. Isto é o problema do canal ferroviário do lado de cá do Tejo, porque do lado de lá, já no município da Moita, fizeram o mesmo. Para alvará de loteamento, para depois obrigar os Estados a expropriar. Houve indivíduos que estão em tribunal, vários ligados à Câmara Municipal, compraram, montaram a poucos milhares de euros por hectare e agora estão à espera de receber milhões de euros por hectare e por aí fora, ao longo do canal TGV, onde quer que se vá construir autoestradas e tudo mais. Neste momento, o último recurso, digamos assim, neste momento, para o especulador imobiliário, o último recurso dos especuladores imobiliários é pegar o Código de Expropriações e conseguir que o Estado lhes exproprie terrenos a valores milionários. Lena, queres reagir a esta visão? Claro, isto que ele disse, por acaso, fiz esse curso também não foi de pós-graduação, porque foi adaptado à magistratura e tiraram-me da UNAL. Foram dados alguns afloramentos, mas de facto essa última aula foi retirada. Relativamente, esse problema que teve a levantar levantou-se precisamente a ação da contestação dos terrenos da OTA, em que tiveram com medidas preventivas 9 anos e depois quando transportaram a OTA dali para o outro lado, quando os proprietários vieram dizer, nós estivemos inibidos de construir durante 9 anos e agora quem é que nos indemniza? Porque nós tínhamos para aqui uma organização fantástica, cheia de blocos, cheia de coisas, não sei. Pronto, e a dificuldade que eu tive foi de arranjar um estudo económico que provasse que aquela quantidade de blocos só se justificava se lá tivesse um aeroporto. Não havia compradores para aquilo tudo. Porque toda a ação é feita no pressuposto que aquilo era vendável, independentemente de estar lá ou não o aeroporto. Mas as expectativas não são exatas. Pois não, mas vamos quer dizer mais alguma coisa? Queria só dizer mais uma coisa. Sim, só queria dizer mais uma coisa. É que a nossa lei da responsabilidade civil do Estado já não indemniza só por atos administrativos, lícitos ou lícitos, mas já indemniza também por atos legislativos, o que é praticamente original na Europa. Portanto, de facto, nós devemos ter um Estado extremamente rico, porque mal se publica a lei, na medida em que nos afeta aos nossos direitos, nós podemos ir a correr pedir uma indemnização ao Estado. Foi por isso que o Presidente da República quis vetar a lei, mas que os vistos não passam. Eu recolho agora duas perguntas, mas perguntas mesmo, não é? Comentários, perguntas dirigidas a alguém ou a todos. Quem é que quer dizer alguma coisa? Quando é que existirá a perequação para os centros históricos?
para a recuperação dos centros históricos, de forma que os direitos possam ser registados em conservatória. Recolho outra pergunta, se alguém quiser fazer ainda. Não há ninguém que queira. Aí tem alguém. Depois ver um bocadinho mal com isto. Não, já mais ninguém. Portanto, quem quer responder a isto? A esta questão? Sim, sim, a Manuela. E eu ia dar a palavra à Manuela, aliás. É porque esta questão da perequação, não sei se sabem que noutros países da Europa não há perequação nenhuma. Não há roteamentos. Não há perequação. Há um sistema de planeamento que planeia, efetivamente, e as pessoas ficam a saber onde se pode construir, onde não se pode construir. As mais-valias vão para o Estado, não vão para os privados. De facto, para que o Estado depois, nos outros sítios, possa recuperar, fornecer vias, fornecer infraestruturas, etc. Portanto, o nosso sistema está mal desde o início. Quer dizer, está mal desde a base, tal perspectiva radical. Um proprietário só tem direito a mais-valias desde que juntou ao seu terreno aquilo que se chamava benfeitorias. Se aumentou, se colocou uma via, tem direito a essa benfeitoria. Agora, eu só gostava de acrescentar outra coisa que me ficou por dizer da primeira vez. O nosso sistema de planeamento, por exemplo, o PNUPOT, eu lamento dizer que não estou nada de acordo que o PNUPOT seja um plano fantástico. É muito interessante como as ideias que lá estão para o país e como um plano, é um programa. É um programa, uma ideia de país. Não tem estrutura ecológica nacional. Uma coisa que o regulamento jurídico